Eu agradeço a presença de todo mundo, agradeço a professora Priscila por apresentar. Nossa proposta hoje é trabalhar de uma forma breve a cartografia social, tentar entender qual a diferença da cartografia social para a cartografia convencional, essa cartografia oficial que nós temos, que nós vemos todos os dias, que nós vemos na televisão, nos livros, nos documentos oficiais, por exemplo. Eu vou tentar fazer isso de uma forma breve, porque os próximos momentos vai aprofundar cada um desses temas. Então, depois de amanhã, né, na quinta-feira, vai ter um aprofundamento sobre a questão do migrante, depois o professor Denis, o professor Marquiano vai aprofundar na questão da cartografia social, das práticas, das metodologias. Então, a nossa ideia agora é apresentar a cartografia social, especialmente para quem não teve, para aquela parcela que a professora Priscila mostrou, de participantes que não teve contato com a cartografia social ainda. E também para as pessoas que têm, mas que pode, e também pode contribuir com a gente aí nessa discussão. Eu vou deixar um link aqui no chat de uma nuvem de palavras que nós vamos criar aqui. Eu vou pedir para vocês, quem tiver condições, acesse esse link que eu coloquei agora no chat, e lá vai perguntar o seguinte para vocês. O que te vem à mente quando falamos de cartografia social? Você pode colocar 3 palavras lá. Quando todo mundo terminar de colocar as palavras, aí a gente vê o que aparece, o que sai aqui na nossa nuvem de palavras, tá? Pedir esse favor para vocês. Eu vou projetar aqui agora uma apresentação para a gente fazer essas discussões aqui. Aí no final, vocês não me deixam esquecer de eu mostrar o resultado, né? Vocês podem ir preenchendo agora ou o Romulo perguntou, é para fazer agora. Pode ir fazendo agora, mas você pode fazer de novo depois que a gente terminar ou mais para frente, a gente discutir e ver quais as palavras aparecem, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui agora a nossa apresentação. Tá aparecendo aí, certinho? Beleza. Então, o tema, introdução à cartografia social, eu já disse, vou tentar falar de uma forma breve, né? Até porque essa semana nós temos 2 encontros, nas outras semanas vai ser um encontro por semana. Então, hoje eu vou ser um pouco mais breve, porque quinta-feira vai ter novamente um encontro com a professora Carolina e alguns convidados para falar sobre a temática. Aqui, né, na capa, eu já trago esse mapa do Torres Garcia, essa arte, né, uma obra de arte que chama América Invertida. A gente vai falar dela daqui a pouco, mas ela, principalmente para quem é da geografia, já viu esse desenho já algumas vezes, e a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho. Bom, todos os mapas são uma abstração do mundo, elaborada sempre a partir de algum ponto de vista. Então, todo e qualquer mapa, ele é elaborado a partir da percepção, da abstração do mapeador, da abstração do cartógrafo, ou de quem está construindo aquele mapa. Ele nunca como a gente vai ver mais aprofundado, uma coisa isenta. Ele não consegue ter isenção no mapa. O que aparece e o que não aparece no mapa são escolhas, né? São pontos de vista, são perspectivas de quem fez esse mapa. Então, é impossível você pegar um mapa e dizer que ele é imparcial. Como qualquer outra representação, ele tem um ponto de vista, né? Por exemplo, a fotografia. Ela é um ponto de vista do fotógrafo, né? E a cartografia, além disso, ela é uma simplificação da realidade. Você não vai pegar um mapa que tenha todos os elementos da realidade representados nele. Ele vai ter a generalização, então, alguns elementos vão ser generalizados para serem representados no mapa,
E o mapa, ele sofre, né, ele é refém da escala cartográfica, dessa proporção matemática que é a redução da realidade para caber dentro de um mapa, numa folha de papel, na tela de um computador. Então, essa escala vai também impedir que o mapa seja uma representação fiel da realidade. Ele sempre vai ser uma escolha do mapeador. O que aparece ou não é uma escolha. Então, a gente tem que guardar isso para a gente pensar na cartografia social daqui a pouco. O mapa, ele é sempre uma escolha. Os elementos que aparecem ali sempre vai ser colocados ou não a partir da bagagem intelectual, histórica do mapeador. Então, ele não é isento. Tá? Outra coisa que a gente tem que, né, outro pressuposto dessa nossa conversa é o seguinte: estar no mapa é sinônimo de existir no mundo. Eu não sei se todo mundo assistiu o filme Bacurau. Se não assistiu, eu vou dar spoiler aqui. Um grupo de psicopatas assassinos quer ir nesse povoado para assassinar essas pessoas lá por um motivo por diversão, né? Como se fosse caçar. E para fazer isso de uma forma que não levante suspeita, antes deles irem para essa cidade, para esse povoado, eles tiram ela do mapa. Eles excluem do Google Earth lá esse povoado. Então, não tem o nome dele, não tem ele no mapa. Ele some do mapa, e aí a ideia deles é ir lá e matar essas pessoas. Aí quem quiser saber o que acontece, assiste o filme depois. E aí, esse filme foi gravado no interior do Rio Grande do Norte, num povoado chamado Barra, que provavelmente pouquíssimas pessoas sabiam da existência dele. Depois do filme, esse povoado ficou famoso, recebe visita, né? Tem pessoas que vão lá, né, fazer turismo nessa região. E aí essa reportagem fala: a gente hoje está no mapa, diz moradora da região onde foi filmada Bacurau. Então, estar no mapa é sinônimo, então, de existir no mundo. Você, quando alguém quer destruir, vai falar que vai varrer do mapa, né? Não está no mapa. Então, existir, tá? Ser cartografado, ser mapeado, te leva a existir. Então, a existência está condicionada ao mapa, a aparecer no mapa. Outra coisa que a gente tem que lembrar quando a gente fala de cartografia social. A primeira é que o mapa, qualquer mapa, ele não é isento. E a segunda é que no imaginário popular, no imaginário geral, existir é estar no mapa. Tá? Se você não está no mapa, você não existe, ou você não é reconhecido. Bom, antes da gente falar propriamente da cartografia social, a gente vai falar da cartografia. O que é a cartografia? É a ciência, ou a técnica, ou a arte de representar o espaço, né? Uma arte da representação do espaço. E essa técnica, ciência, a cartografia, que tem como produto final o mapa, ela evoluiu e regrediu em alguns momentos da história. Ou regrediu não, mas teve outras perspectivas, dependendo do momento histórico que viveu. Os primeiros mapas conhecidos datam de 2.500 anos antes de Cristo. Um mapa da Babilônia, que representa alguns rios importantes, que ele foi feito numa placa de argila, né? Talhado numa placa de argila. E tem outros da pré-história ainda, pintados nas paredes de cavernas ou armados em armações de gravetos. A maioria desses mapas, eles representavam lugares de caça, pesca, lugares de perigo, lugares de encontro, né? Pensando em povos que andavam pela superfície da Terra, né? Mas um dos períodos mais importantes do ponto de vista da evolução da cartografia é o da Antiguidade Clássica, especialmente na Grécia, né? Algumas das bases da cartografia, aliás, a maior parte da base da cartografia que nós temos hoje vem desse período. A rede de coordenadas geográficas, né? Os meridianos, os paralelos, uma série de algumas projeções foram criadas nesse período.
Um sujeito se destaca nesse momento, que é Eratóstenes. Eratóstenes de Cirene, ele viveu entre 276 e 194 anos antes de Cristo, e ele teve uma ideia, ele conseguiu fazer uma coisa, que é calcular a circunferência do planeta. Então, ele era diretor lá, ele era reitor da Biblioteca de Alexandria, e ele vivia nessa cidade, e ele leu em algum escrito lá na biblioteca que na cidade de Siene, no solstício de verão, o sol estava no zênite, né? E um poço era totalmente iluminado pelo sol, não tinha sombra dentro do poço. E ele, nesse mesmo dia, no dia do solstício, na cidade de Alexandria, ele observou que uma torre projetava uma sombra no chão. Então ele pensou, se lá não projeta e aqui projeta, é porque a Terra tem uma superfície curva. Então, eu posso calcular a circunferência dele. Ele fez alguns cálculos e calculou 39.700 quilômetros a circunferência do planeta Terra. Como que ele fez isso? Ele mandou um cara medir a distância de uma cidade a outra, e aí, convertendo hoje, né, para o sistema métrico, dá uma coisa próxima a 39.700 quilômetros. O que hoje a gente sabe que é 40.008 quilômetros. Então, ele errou por míseros 300 quilômetros, né? Então, ele tinha já, isso mostra que nesse período, a cartografia já tinha um caráter técnico, um caráter científico muito avançado. E isso vai avançando durante um período. Do outro lado, aqui, eu coloco o Isidoro de Sevilha, que foi arcebispo de Sevilha, e ele viveu entre 560 e 636 depois de Cristo. Então, aí, quase 800 anos depois de Eratóstenes. Ele, como um cara que escrevia e registrava tudo que sabia, ou que achava que sabia, ele criou um mapa chamado, que a gente chama hoje de mapa TO, o mapa T no O, que é um mapa do mundo conhecido. Esse mapa aqui, ó, onde nós temos a Ásia, a Europa e a África. Em algumas outras representações, a gente percebe que o Jerusalém está no centro aqui, né, como uma cidade sagrada no cristianismo, ela está no centro desse mapa. E em volta o mar, né, que seria que circunda os continentes, e dois rios importantes. Acho que, se eu não me engano, aqui é o Mediterrâneo e não sei se é o Eufrates, um rio importante naquela região. O que isso mostra? Isso mostra para a gente que a cartografia ela tem um caráter ideológico, ou ela pode atender a um caráter ideológico. Quando a ideologia predominante é a técnica, é a ciência, a matemática, a gente tem uma representação da Terra, ou um estudo da representação e da geodésia, da topografia, que vai levar em consideração esse caráter. Quando a ideologia dominante naquele período por exemplo, a ideologia cristã, nós vamos ter representações cartográficas que vão espelhar essa ideologia. Por que isso é tão importante? Porque o mapa, ele vai convencer as pessoas. A gente vai ver que o mapa é uma linguagem, ele comunica, ele passa informações. Então, o mapa vai convencer as pessoas de como as coisas são. Só uma curiosidade, o Santo Isidoro é o santo padroeiro da internet hoje. Eu descobri isso quando eu estava, essa semana, pesquisando sobre a vida dele. Bom, então, como a gente está vendo, o mapa ele pode ser um instrumento de poder e dominação, mas ele também pode ser um instrumento de liberdade, de visibilidade, de autonomia dos povos. A gente tem aqui dois exemplos disso. No primeiro exemplo, esse aqui, a gente tem um mapa da extensão do Império Britânico no século XIX. Então, a gente consegue ver a partir, não sei se vocês conseguem ver bem, mas aqui no centro, no alto, está a Inglaterra, e essas linhas
são as rotas para os domínios, né, britânicos, África do Sul, Índia, Austrália, Estados Unidos, Canadá, o Canadá, né, algumas ilhas aqui na América Central e outras na África, né. Esse mapa, se a gente for observar ele, além da projeção de Mercator, que é a projeção que vai ser a mais comum usada a partir do período das grandes navegação, porque ela permite calcular os ângulos para navegação, além da projeção que coloca a Europa no centro e no alto, a gente tem toda uma iconografia, todo um adorno no mapa que mostra tudo isso, que representa toda essa ideologia dominante de quem fez a ideologia de quem produziu esse mapa, né? Que é a Inglaterra, o Walter Crane, que é o cara que o cartógrafo responsável. Mas uma coisa muito interessante é essa representação aqui no meio, no centro aqui. Essa senhora aqui seria a Grã-Bretanha, o escudo da Grã-Bretanha aqui. Ela está sentada sobre o mundo, sobre o planeta Terra, e o Atlas aqui, né, um titã, né, um cara da mitologia grega que segura a Terra nas costas e tal, então mostra também que essa cultura ocidental está presente nessa representação, e a Grã-Bretanha é sentada sobre o mundo, então ela domina, ela tem o domínio do mundo, da mesma forma que está no mapa. A Grã-Bretanha está no alto e no centro, e dela partem todas as direções. Inclusive, a gente está acostumado com esse mapa nessa configuração, né, com a Europa no centro, no alto, e o norte para cima do mapa. Então, hoje é muito comum a gente falar que, por exemplo, eu que sou do estado de Goiás, eu falar que eu vou subir para o Nordeste ou que eu vou descer para o sul do Brasil. E por que isso? Porque a gente naturalizou a ideia de que o norte é para cima. Mas o que tem no norte, que, especialmente para a gente aqui na América, no hemisfério sul, que coloca ele como a nossa referência? O norte magnético, que não é exatamente o norte geográfico, mas tem um outro elemento que representaria muito melhor, que daria uma referência muito mais fácil para a gente, do que apontar o norte para cima, que é o Sol, né? O Sol nasce todos os dias do mesmo lado do planeta, né? Do lado leste. Ele nunca vai nascer do lado oeste. Se isso acontecer, é porque a Terra está rodando, né? A rotação inverteu e aí provavelmente não vai acabar. Mas ela sempre nasce do lado leste. E isso era, durante muito tempo, a nossa principal referência de orientação. Inclusive, a palavra orientação vem disso, de oriente. Então, a pessoa se orienta, porque ela procura o Oriente. O Oriente é o lado que o Sol nasce. O Ocidente é o lado que o Sol se põe. Mas, por uma questão política, de dominação, de uma dominação ideológica, a Inglaterra, como dona ou como a principal responsável pela produção cartográfica durante um período, ou durante o período da oficialização desses mapas, eles escolheram colocar o norte para lá. A linha do Greenwich também é outro exemplo disso. Os meridianos, o meridiano zero poderia ser em qualquer lugar do planeta, diferente do Equador, que o Equador tem ele é definido matematicamente ali naquele lugar. O meridiano zero, o meridiano de Greenwich, ele é definido ali de forma arbitrária. Podia ser o meridiano de Pontes e Lacerda, que é onde eu moro hoje. Mas quem definiu isso foram os ingleses, que tinham uma hegemonia econômica e cultural e política naquele período. Então, contra isso, né, então a gente vê que esse mapa é um exemplo de como ele pode ser um instrumento de poder, né, de mostrar o poder de uma nação, mostrar o poder de um ator, né, hegemônico. Contra isso, ou ao oposto disso, nós temos um mapa do Joaquim Torres Garcia, chamado Mapa da América Invertida, que ele fez em 1943, onde ele coloca o sul para cima. E muita gente conhece esse mapa como o nosso norte é o sul. Por quê? Porque ele inverte esse mapa numa perspectiva de não colocar como norte, ou não colocar como o nosso destino,
orientação os países do norte, por exemplo, os Estados Unidos, ou a Inglaterra, ou a Europa. Quando ele faz isso, ele inverte a América, ou inverte entre aspas, coloca o sul para cima do mapa, ele dá um protagonismo, ele tem a intenção de dar esse protagonismo para a América do Sul. E aí ele marca aí um ponto no Uruguai, de onde ele era, né? Outras coisas que ele coloca são outra coisa importante é a iconografia que existe nesse mapa, né? O Sol, a Lua, a riqueza, né, do Pacífico aqui, dos peixes e tudo isso. Aqui um barco chegando aqui nessa região. Esse mapa, ele é muito importante, se você for ver no pessoal da geografia, gosta muito dele por isso, porque ele representa uma identidade sul-americana, ou latino-americana, né? Então, ele usa a cartografia, ele usa o mapa para mostrar que a gente tem condições de ter uma identidade territorial, uma identidade sul-americana ou latino-americana. E não precisa necessariamente de atender aos critérios impostos na cartografia. Se a gente pensar que a Terra é redonda, né, é uma bola, é um geóide, né, na verdade, ela não está no espaço, ela não tem em cima e embaixo, né, você pode representar da melhor forma ou da forma que você achar melhor. Então, isso mostra para a gente que o mapa, ele tem uma intenção. Quando a Inglaterra se coloca no centro e no alto sobre todas as outras nações, eles têm uma intenção a mostrar, a passar. E o Torres Garcia também tem uma intenção quando ele inverte o norte e o sul. Inverte ou ele coloca o sul para cima, né? Bom, ficando claro isso, a gente pode pensar que a cartografia é uma linguagem, ela comunica a informação. Então, eu olhei para aqueles dois mapas e fiz uma leitura dele. Eu posso fazer uma leitura de qualquer mapa, eu leio, e aí o Bertin, que é um cara da semiologia gráfica, que vai pensar a forma de representações no mapa, ele vai dizer também que o mapa não é para ler, é para ver. Então, você tem que olhar o mapa, mas você vai fazer uma leitura dele. Depois que você olhar, você tiver as primeiras impressões, você vai fazer a leitura dele. Então, ele é uma linguagem. Ele não é uma figura. Um dos grandes desafios da cartografia escolar, né, é isso, é tratar o mapa como uma forma de comunicar informação, e não só como uma figura ilustrativa. Mas como uma linguagem, essa linguagem ela é usada por quem? Quem pode usufruir desse privilégio dessa linguagem? Dos privilégios que ela traz, desse poder que ela representa. Quem pode usufruir disso? Quem domina e controla os processos de produção cartográfica? Quem é que é responsável por produzir os mapas oficiais, por exemplo? No caso do Brasil e da maioria dos países, é o Estado, né? E o Estado atende a interesses que não necessariamente são os interesses da população, do povo, né? Então, quem está mapeando o Brasil hoje? Quem é responsável por decidir o que aparece ou não no mapa? Que essa é a terceira pergunta. O que e quem aparece nos mapas? O que vai ser mapeado? Quem vai aparecer no mapa? Como que isso vai aparecer? Quais os ícones que vão ser escolhidos? Quais as cores? Qual a escala que vai ser representada? Tudo isso a gente tem que nos questionar. Mas a gente não pode também, e eu quero deixar claro aqui, que a gente não pode demonizar a cartografia convencional. Nós vamos falar mais sobre isso, mas não pode demonizar essa cartografia, porque ela tem as suas funções, tem os seus objetivos. Ela contribui também com uma perspectiva mais ampla, e não só de dominação. Ela serve para a gente também. Mas a gente tem que olhar para ela de uma forma crítica e também tentar aumentar ou ampliar a abrangência de quem produz, de quem mapeia, né? Bom, então a gente entra agora na cartografia social. A gente falou da cartografia como um todo. Então, a história dela, né, tem momentos que
ela tem um avanço técnico, tem momentos que ela tem um avanço ideológico, depois ela retorna a ter um avanço técnico, quando, no período das grandes navegações, a cartografia ela volta a ter esse caráter técnico, por quê? Porque aquele mapa TO do Isidoro, ele não serve para navegar. Eu não consigo achar outras, né, áreas para conquistar a partir daquele mapa. Então, eu tenho que ter mapas precisos, mapas técnicos, que eu possa calcular ângulos e distâncias para poder chegar num determinado lugar e conquistar aquele lugar. Então, dependendo do interesse do momento, a cartografia vai para um lado ou para o outro. E então, ela sempre vai servir para esses objetivos, né? A gente tem que ver, prestar atenção, que a cartografia, ela é um servo de quem mapeia. Ela atende aos objetivos que a pessoa quer. Se ele quer dominar, a cartografia serve para a dominação. Se ele quer libertar, se ele quer dar visibilidade, se ele quer dar autonomia, a cartografia serve para isso. Então, o que é a cartografia social dentro disso? Ela faz parte dessa cartografia, ela é um ramo da ciência cartográfica. Da mesma forma que criar um mapa ou uma base cartográfica faz parte da ciência cartográfica, envolver a população, a comunidade, na produção de um produto, na produção de um material autônomo, comunitário, ele é também cartografia. Então, a cartografia social faz parte da cartografia. É cartografia. Um mapa colaborativo, participativo, é um mapa e faz parte da cartografia. Ela envolve o direito dos sujeitos sociais. A cartografia social está envolvendo os direitos dos sujeitos sociais, geralmente relacionados a conflitos, ou muitas vezes relacionados a conflitos. Não só sobre conflitos, mas o conflito, especialmente o conflito territorial, aparece com muita frequência nas produções da cartografia social. Ela articula o conhecimento técnico, a tecnologia, o conhecimento científico, com o saber local e tradicional. Então, eu não posso, enquanto um sujeito que quer trabalhar com cartografia social, ir numa comunidade e falar para eles como eles têm que mapear, porque a cartografia diz que o rio é azul. A cartografia isso não funciona na cartografia social, porque ela tem que ser essa articulação entre esse conhecimento técnico da cartografia convencional e o saber tradicional local. Sendo assim, ela é uma troca de experiências e saberes, né, entre a comunidade. É um processo organizativo de visibilidade e mobilização social. A cartografia, então, a gente já deixa claro que é um processo. Ela não é só o mapa, o produto final não é necessariamente o mais importante, não é o objetivo. Quando eu vou fazer um trabalho de cartografia social, o mapa não é o meu principal objetivo, aquele produto, né, impresso ou um papel não é o meu principal objetivo. Meu objetivo é criar todo aquele processo que a gente vai ver que envolve participação da comunidade, uma participação não hierarquizada. Então, a cartografia social, ela também é um instrumento, um processo para dar visibilidade às comunidades, especialmente as comunidades vulnerabilizadas, né? Quais são os principais sujeitos a quem interessa a cartografia social? São comunidades tradicionais, comunidades indígenas, por exemplo, uma série de sujeitos que têm uma vulnerabilidade social, e a cartografia vai ajudar, né, ali. Alguns nomes, a cartografia social pode ser também conhecida como, por exemplo, cartografia insurgente, algumas pessoas vão chamar cartografia colaborativa, ou mapa colaborativo, participativo, né, cartografia comunitária, tem uma série de nomes para isso. A gente vai chamar, eu prefiro chamar de cartografia social porque na literatura a gente vê com mais frequência. E também ela é um instrumento de mobilização social. Quando uma comunidade se propõe a fazer um mapa do seu território, isso é uma oportunidade de mobilização social.
Então, ela potencializa a autonomia dos sujeitos, a visibilidade, a mobilização e a reivindicações de direitos territoriais. Então, essa ideia de reivindicação de direitos sociais de direitos territoriais é muito importante na cartografia social. O que a cartografia faz? Ela representa o espaço, representa o território. Então, a partir dessa representação do território, nós podemos reivindicar nossos direitos territoriais, além de visibilidade, de mobilização e de autonomia. A maioria dos projetos ou das oficinas e dos mapeamentos participativos, colaborativos, ela está ali, ela acontece porque há um conflito, há uma disputa territorial e ela vai servir para ajudar essa comunidade a se garantir, a resistir e se manter nesses territórios e lutar pelos seus direitos. Dar voz e visibilidade a diversas categorias sociais. A gente vai ver que a cartografia social ela surge no Brasil, um dos primeiros casos, né, registrados é na Amazônia Legal, com comunidades tradicionais. Mas não só comunidades indígenas, quilombolas ou ribeirinhas trabalham com isso. No nosso caso mesmo, como a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar com migrantes. Então, a gente vai ter que pensar como que a gente vai trabalhar com pessoas que deixaram seus países, sua terra, e veio para outro lugar, né, se desterritorializou e reterritorializou em outro território, né, e no caso que a gente vai trabalhar no Recife, como que essas pessoas conseguem, ou como que elas veem o seu território, e aí a gente vai fazer isso a partir da cartografia social, do mapeamento. O mapa social ou colaborativo apresenta o cotidiano da comunidade. Mais do que representar os limites geométricos, os limites políticos, a cartografia social se destina a representar o cotidiano, a vida dessas pessoas nessa comunidade. Então, ele não consegue ser feito, o mapa social, ele não tem como ser feito se não for pela comunidade. Porque quem sabe do cotidiano deles são eles. Quem sabe dos lugares importantes, representativos, é a comunidade. Não dá para eu contratar uma empresa para fazer um mapa social. Isso é impossível. Bom, eu trouxe esse mapa aqui, não é para criticar o mapa, inclusive ele é muito bem feito. É um mapa da população em territórios quilombolas no Brasil em 2010. É um mapa muito bem feito, muito importante do ponto de vista da informação dessas comunidades. Então, onde estão essas comunidades, quantas pessoas são, a gente consegue ver isso no mapa. O que eu trouxe ele para a gente analisar e fazer uma comparação entre a cartografia convencional e a cartografia social é que há um vazio de informação sobre a comunidade nessa cartografia. Por exemplo, a população em territórios quilombolas aqui no Tocantins é mais ou menos a mesma quantidade dessa aqui na região do Mato Grosso, do sul do Mato Grosso. Mas eles não são, a gente sabe que, obviamente, essas duas populações aqui, essas duas comunidades quilombolas, não são iguais, elas têm suas especificidades. E o mapa da cartografia convencional, ele não consegue trazer essas experiências, as demandas, as histórias, as formas de trabalho e os modos de vida dessas pessoas. Então, essa comunidade no Ceará, essa comunidade no norte de Minas e essa no Paraná, para esse mapa, ele é a mesma coisa. A gente nos dá a entender que por ele ter a mesma quantidade de pessoas, essas pessoas, a gente inconsciente, né, de forma inconsciente, a gente já pensa que é mais ou menos a mesma coisa. E a gente sabe, né, de forma consciente, que não é, né? Cada comunidade tem as suas especificidades, tem suas histórias, tem as suas demandas, tem as suas disputas territoriais, e esse mapa não consegue traduzir isso. O mapa que vai conseguir melhor traduzir isso seria um mapa feito por cada comunidade dessa. Um outro mapa aqui, no caso, eu fiz esse mapa,
e ele serviu para um artigo sobre a comunidade Calunga, né, no norte do estado de Goiás. E aqui eu trago o mapa dos municípios, e nessa linha vermelha, não sei se vocês conseguem ver, que ela é bem fininha, é o sítio histórico de patrimônio cultural Calunga. É a área, né, definida por lei, que é destinada ao povo quilombola que vive aqui, a comunidade quilombola que vive nessa região. Então, ele pega 3 municípios, Monte Alegre de Goiás, Teresina de Goiás e Cavalcante. Só que eu não consigo ver nesse mapa a comunidade. Eu vejo aqui nesse mapa a demarcação oficial, né, definida pela lei, que cria o sítio histórico e patrimônio cultural Calunga. Eu não consigo ver a comunidade. Para eu conseguir ver a experiência histórica, o modo de vida, a forma de trabalho dessas pessoas, elas teriam que fazer um mapa para mim. Então, a ocupação do território é vista como algo gerador de raízes e identidades. É o que a professora Priscila falou antes da territorialidade, né? Essa relação identitária, essa relação de identidade com o território, ela só consegue ser representada a partir de quem tem essa territorialidade, né? de quem possui essa territorialidade, vamos dizer nessas palavras. O território não está ligado simplesmente às relações de poder e controle político. Então, aqui, nesse meu mapa aqui, ele só me mostra, né, uma fronteira política do sítio histórico do Calunga. Ele não me mostra, por exemplo, as relações sociais, as relações territoriais desse povo. A construção dos mapas não está necessariamente ligada aos limites geométricos de determinado terreno, mas aos usos e experiências coletivas. Vocês conseguem perceber que esse meu mapa não consegue fazer isso. Ele só delimita a área do sítio. Ele não consegue trazer essas experiências coletivas. Então, a cartografia social, ela é essencialmente coletiva e comunitária. Então, não pode também você convidar uma pessoa, o líder da comunidade, e mandar ele fazer o mapa. O mapa, ele é feito de forma coletiva, a comunidade vai elaborar esse mapa. Bom, então a gente entra nesse tema da participação. Quem mapeia e o que é mapeado? Os mapas são construídos por meio de métodos participativos, não hierarquizado e pela troca de conhecimentos tradicionais e conhecimentos científicos e tecnológicos. Essa parte do não hierarquizado é muito importante, porque toda a população, ou todos os envolvidos no mapeamento, tem que participar de forma autônoma, da forma que achar que tem que participar. Então, tem que ser uma construção coletiva, né? A partir de métodos participativos. E essas metodologias, né, participativas de elaboração vai ser discutida melhor, especialmente pela professora Marquiana, né, no dia 18. É um processo dinâmico e permanente. Por que ele é dinâmico? Ele não é um processo estático. Ele é dinâmico, ele é um processo que continua, que não é só naquele momento da construção do mapa. Toda uma história, toda uma experiência, ela é inserida na elaboração desse mapa. E é permanente porque esse mapa, por ser dinâmico, ele vai sempre, o mapa, não necessariamente o mapa, mas esse processo ser dinâmico, ele vai necessariamente precisar sempre de atualizações e de uma visão sempre renovada da comunidade. O processo é tão importante quanto o produto final. Para alguns autores, ou para algumas pessoas com experiência, vai dizer que o processo é mais importante do que o produto final. A gente vai ver algumas experiências assim. Bom, então, quais as diferenças? Se alguém quiser fazer... Eu não estou acompanhando o chat aqui, mas a professora Priscila está acompanhando. Quem quiser fazer pergunta ou fazer fazer uma parte aí, pode ficar à vontade. Eu falo meio rápido, não sei se está sendo muito rápido, se está tranquilo, mas vamos dar continuidade. A cartografia social é a cartografia convencional. Quando eu coloco versus aqui, é só por uma questão didática mesmo, porque a gente não pode, como eu já disse, desconsiderar a cartografia convencional. Ela é importante, ela tem o seu papel, ela tem a sua utilidade, né? E ela pode ser usada, inclusive, em favor
da comunidade, em favor de todo mundo, né? Ela não é necessariamente um instrumento de dominação, como a gente viu. Ela serve para isso, mas ela pode servir para outra coisa também. Inclusive, aquele mapa da quantidade de pessoas, da população em comunidades quilombolas, é um mapa da cartografia convencional que serve para dar visibilidade para essas pessoas, né? Para nós sabermos quantas pessoas tem lá. Mas só isso não serve, a gente precisa de repensar isso. O território é representado em com variáveis importantes para a comunidade, em detrimento do interesse do Estado. A cartografia social, então, ela representa o seu território, né, e coloca nessa representação elementos importantes para a comunidade, e não os que são interessantes para o Estado ou para outros atores interessados, empresas ou qualquer outro ator, né? Ou qualquer outro sujeito. A comunidade que vai decidir o que vai aparecer lá. Vamos dar um exemplo. Se um poço de água, ou um açude, ou qualquer elemento, né, que esteja presente no território, eles julgarem importante, é isso que vai ser representado lá. Isso é importante a gente lembrar, que a gente não pode chegar e falar, não, mas né, a gente está participando de um mapeamento, e você falar para a comunidade, não, mas isso aí não é importante não, vamos deixar para lá. Não, quem decide se é importante ou não é a comunidade. A cartografia social, ela se utiliza mais de metodologias qualitativas do que a cartografia convencional. É o exemplo daquele mapa que eu mostrei. Ali é um exemplo de informações quantitativas. Na cartografia social, a gente vai trabalhar com metodologias e com informações e dados com caráter mais qualitativo, né? A importância, às vezes, é maior do que a quantidade. O posicionamento político se sobrepõe à pretensa imparcialidade. Uma coisa que eu queria ter dito, quando eu estava falando dos mapas convencionais, é que existe um mito ou a mentira de que o mapa é isento, né? E a gente falou que não, ele não é isento. Então, quando você vê o mapa lá, ele tem uma pretensa, quando você coloca azul para a água e marrom para a terra, ele quer te dizer que ele tem uma imparcialidade. E ele já não tem. O mapa da cartografia social já não é imparcial. Mas o mapa da cartografia social, ele é intencionalmente parcial, né? Eu estou construindo um mapa da minha comunidade. Então, o objetivo dele é favorecer a minha comunidade. Ele tem uma parcialidade, ele tem um posicionamento político claro. Ele não tenta enganar, ele não tenta falar assim, a gente fez esse mapa aqui de forma mais imparcial possível. Não, a cartografia social não é imparcial. Ela tem um posicionamento político, e esse posicionamento político aparece no produto final, aparece no mapa. Representa-se o espaço percebido, concebido e vivido, e não apenas o espaço euclidiano, a partir de uma concepção de Lefebvre, né, que essa ideia de espaço percebido, concebido e vivido. A cartografia convencional, ela tem uma perspectiva de representação do espaço euclidiano, né, das medidas, das coordenadas, das posições precisas, e o mapa da cartografia social não. Ele está mais interessado no espaço percebido e né, concebido e vivido pela comunidade. Em regra, dedica-se muito tempo ao mapa social, ao mapa comunitário, pois mais importante é o processo. Então, é um processo demorado, lento, detalhado, porque não é só chegar no produto final. Eu posso sentar na frente do computador e fazer um mapa em 30 minutos. Mas por quê? Porque o meu objetivo é ter o processo. É ter o mapa e não o processo. E na cartografia social, o processo é uma das coisas mais importantes. Né? A mobilização da comunidade, a participação, é isso que a cartografia social busca. Os processos de sistematização são mais incipientes que o convencional. Os processos de sistematização, por exemplo, da legenda, ele vai ter uma importância grande no processo de
de mapeamento participativo. E a escala também vai ser definida a partir do nível de participação, a partir da concepção dos sujeitos envolvidos, né? Esse artigo, inclusive, de onde Silva e Gomes tirou essas diferenças, ou essas especificidades da cartografia social, tirou de um artigo em espanhol, que inclusive eu vou deixar ele disponibilizar eles para vocês, para quem tem interesse em ler. A gente vai criar uma pasta no Google Drive para poder compartilhar esses artigos. Então, alguns já têm acesso, tem que ver como é que faz para todo mundo, quem não tem, ter, né? Acho que é aceitar lá no e-mail que a professora Priscila mandou. Bom, então, qual é o objetivo, entre vários, da cartografia, do mapeamento comunitário? Para que se faz um mapeamento comunitário? Para buscar legitimidade. Então, uma comunidade que está em conflito, por exemplo, em questões de construção de uma mineradora, né? Ou com um conflito com grandes empreendimentos de infraestrutura, por exemplo, uma hidrelétrica. O mapeamento social, o mapeamento comunitário, ele vai ajudar a buscar a legitimidade dessa comunidade. A buscar a legitimidade, não, mas buscar demonstrar a legitimidade dessa comunidade, e o mapa social, o mapa comunitário, vai ajudar nesse processo. Ela busca informações mais precisas também, para conhecer a comunidade. Outra coisa é buscar fortalecimento da mobilização dos grupos. Uma coisa importante na cartografia social é que, em alguns momentos, apesar do mapa ser construído pela comunidade, alguns membros dessa comunidade não sabiam da importância de determinados elementos. Bom, você entende a importância de um elemento que existe no território, de um componente do seu cotidiano. Mas no momento da mobilização, da organização do mapa, é que você toma consciência da importância disso. Tá. Gerlana? A Gerlana fez uma pergunta aqui, daqui a pouquinho eu vou responder. Para servir, um detalhe que a gente tem que tomar cuidado com a cartografia social é o seguinte: a comunidade faz um mapa totalmente detalhado, né? Um mapa com bastante elementos que vai servir para legitimar, para dar informações, para mobilizar grupos. Mas esses mapas também podem ser usados fora da comunidade, para interesses alheios à comunidade. E isso a gente tem que estar sempre atento, né? Mas não vai impedir a gente de trabalhar com isso. Então, poderíamos dizer que os recursos metodológicos são diversos. Os recursos metodológicos da cartografia social diversos, porque você trabalha, cada momento ou cada experiência é única, né? Porque você vai estar trabalhando com diferentes experiências de diferentes pessoas, de diferentes comunidades, né? A professora Marquiana vai falar sobre essas metodologias, ou formas de se chegar a essas metodologias. Tão diversas, são bastante diversas, sim. Bom, falando disso, então, meus mapas, minhas regras, né? Tem isso, assim. Então, quem vai fazer o mapa que cria as próprias regras? Basicamente, a gente vai ter algumas orientações, mas o mapa vai sair do jeito que a comunidade quiser. É importante ter sempre em mente que conhecimento científico não é o único válido. Então, se eu proponho uma atividade de mapeamento comunitário, eu não posso chegar lá achando que o conhecimento científico, o conhecimento cartográfico convencional que é importante e eles têm que fazer um mapa no final com todos os elementos que eu acho importante, ou que a ciência cartográfica acha importante. E uma coisa que a gente tem que pensar é que a cartografia social, ela só é realizada se a comunidade tiver interesse. Eu, como um pesquisador, ou como um agente de uma instituição não governamental, de uma ONG, ou alguma coisa assim, não é eu que decido fazer esse mapa, é a comunidade que decide fazer. Quem escolhe os ícones, as cores, o que vai ser representado, são os mapeadores, são os participantes desse processo.
Eu não vou poder dizer para eles que se por acaso numa fazenda próxima tem um aeroporto ou uma base de voo para lançar veneno, né? Por avião lá, pulverizar veneno. Eu não vou poder dizer para eles que eles têm que representar aquele lugar com o símbolo de um aviãozinho, com um desenho de um aviãozinho. Eles vão decidir se eles querem colocar uma caveirinha, por exemplo. É um exemplo, né? Vamos supor. Por quê? Porque eles jogam veneno. Então, se eu, Bruno, fosse mapear um lugar que tivesse uma pista de pouso, eu colocaria o desenho de um aviãozinho. Mas para aquelas pessoas que estão sofrendo com esse avião passando e jogando veneno na cabeça deles, o mais representativo daquilo não é o avião, é o veneno. Vocês entendem? Então, quem escolhe esses ícones, esses signos, são os participantes. O mapa, como uma linguagem, deve ser capaz de comunicar uma informação. E aí a gente tem que tomar cuidado. A normatização da legenda, a gente não pode definir para eles como eles vão fazer, mas essa legenda, esses signos, eles têm que ser capazes de comunicar uma informação. Então, eles têm que se organizarem, decidirem quais os ícones eles vão usar, e isso vai ser feito de forma coletiva, e eles vão colocar isso na legenda. Porque o mapa, ele tem que comunicar, né? Então, a gente vai ter que conseguir ler esse mapa depois. Aliás, qualquer pessoa tem que conseguir ler esse mapa. Quem está criando as regras é a comunidade, mas o mapa tem que ser lido, né, no final. E aí a gente vai ver que é muito importante. É possível utilizar tecnologias da cartografia convencional, como o SIG, né, o Sistema de Informações Geográficas, e o GPS, né, o Sistema de Posicionamento Global. Mas tem uma armadilhazinha aí nisso. É possível, é usado, mas tem um pequeno detalhe que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente usa o SIG, os softwares de mapeamento, né, complexos, e o GPS, a gente tem que treinar essas pessoas, a gente vai ter que ensinar essas pessoas a usar isso. Não adianta eu receber as informações e ir para o meu SIG, ir para o meu ArcGIS e fazer depois do jeito que eu quero. Quem tem que fazer isso é a comunidade. Tem esse problema, né, de acesso a equipamentos, né, especializados para isso, né, um receptor GPS, um computador, o software, mas tem também a vantagem de que você ensinando, as pessoas trabalhando você ensinando não, mas as pessoas aprendendo a trabalhar com essas tecnologias, elas vão ter mais autonomia no trabalho delas, né. Tão importante quanto construir o mapa é saber ler o mapa. Então, essa comunidade não adianta eles só construírem, eles vão ter que ler esse mapa. Ler o mapa é tão importante quanto construir ele. A leitura desse mapa é essencial. E aí a gente que trabalha com cartografia escolar é um dos nossos desafios, nós professores de geografia, né? Ajudar as pessoas, os alunos, a conseguir fazer uma análise, uma leitura, análise e interpretação de mapa. E na cartografia social isso tem que acontecer também. A comunidade tem que se reunir para ler esse mapa, para interpretar esse mapa depois que ele está pronto. Bom, só para fazer um muito breve histórico da cartografia social no Brasil, ela surge num projeto na Amazônia Legal, um grupo que hoje é o maior, acredito que seja o maior e com o maior fôlego para trabalhar essa temática, que é a nova cartografia social da Amazônia. Esse projeto surge na Amazônia Legal a partir de demandas e conflitos que algumas comunidades tradicionais, algumas comunidades locais, estavam tendo com grandes empreendimentos, se eu não me engano, uma hidrelétrica. E aí eles precisavam conhecer essa população. E aí fizeram uma das primeiras experiências, as primeiras vezes que utilizaram dessa metodologia de cartografia comunitária com esses grupos, né? O autor tem, as pessoas, um dos professores envolvidos tem um artigo chamado Guerra dos Mapas, bem interessante, fala disso, né? Dessa disputa entre os mapas tradicionais, oficiais, das empresas e do Estado, e os mapas da comunidade, criado pela comunidade. Então, há essa disputa. Eles fomentam, a nova cartografia social da Amazônia, eles fomentam a autocartografia dos povos e comunidades tradicionais
e publica em fascículo. Pega os resultados e publica em fascículos. A maior parte dos exemplares ficam com a comunidade, mas eles disponibilizam isso no site. Inclusive, é uma das atividades que eu queria propor, não atividade, mas queria pedir para vocês entrarem nesse site, chama novacartografiasocial.com.br, e dar uma olhada nos mapas. Tem num menu assim, tem fascículos, mapas, artigos, lá tem uma série de material para quem quiser aprofundar nessa temática. Eu trouxe aqui alguns exemplos deles lá e um exemplo de um trabalho feito fora do Brasil. Mapa, conflitos socioambientais e ações coletivas no sertão de Itaparica. Então, aqui a gente vê que tem vários signos aqui. Ó, a usina nuclear tem o símbolo aqui da radioatividade com um proibido, né? Aquela bolinha com proibido. Quem decidiu isso foi a comunidade, que ali tem a proposta de construção de uma usina nuclear, mas eles não querem, né, a construção dessa usina. Então, eles já colocam no mapa deles proibido ter, né, esse símbolo de proibido. E uma série de outras, inclusive as cores, a escala, né, a região que vai ser representada aqui, tudo isso é uma decisão da comunidade, é uma decisão coletiva da comunidade. Isso aqui é no Pernambuco, né? Sertão pernambucano. A cartografia social dos povos tradicionais na rota dos grandes empreendimentos no Baixo Tocantins e Ilha de Marajó. Então, aqui, a gente pode ver que eles inseriram também no produto cartográfico, no mapa, imagens, né, fotografias. Isso provavelmente foi a decisão da comunidade, e é muito interessante. Você coloca fotografias do que está sendo representado, inclusive de mapas criados por eles, né, de forma mais manual, né, de forma manual aqui, para representar meio que detalhes dessa região, né, que eles estão representando. Então, são mapas de detalhes que eles utilizaram. Aqui é um mapa... da comunidade Passa 7. Então, já no título do mapa que eles construíram aqui, ó, eles já colocam: nós existimos e resistimos. Então, a cartografia social, ela está aí para isso, né? Como instrumento de resistência, né? Como meio de resistência das comunidades. E aqui a gente pode ver uma série de ícones aqui, de signos que eles usaram aqui na representação. São vaquinhas aqui. Não sei se vocês conseguem ler, é porque essa imagem era muito grande, quando eu diminuí, ela perdeu um pouco de qualidade. Indígenas Gamela no Cerrado Piauiense. A mesma coisa, usa uma série de signos aqui, de ícones, para poder representar elementos do território, né, que eles usam. E você pode perceber que vai além das fronteiras políticas, das fronteiras administrativas. Então, a cartografia social tem essa característica também, de não respeitar necessariamente as fronteiras políticas administrativas, nem as fronteiras de parques criados por lei, ou coisa nesse sentido. Aqui um exemplo de um trabalho de campo realizado com adultos. Alguém perguntou se ele é feito com algum programa específico. A Bárbara. Eu não sei bem, não sei se eles colocaram isso na metodologia, qual é o programa, ou como que eles fizeram isso, mas a gente vê que tem uma base, nesse mapa dos Gamela aqui, tem uma base cartográfica aqui embaixo, e sobre essa base eles colocaram os elementos de representação. Eu não... Então, a professora Marquiana vai trazer, quando ela estiver falando das metodologias de mapeamento, alguns programas, algumas possibilidades de trabalhar com isso. Qual programa que ela usa, ou não usar programa, fazer manual, mas ela vai trazer. Isso aqui é um artigo, agora eu ia colocar, esqueci, e agora eu não lembro de qual país, que não sei se é da Colômbia,
um mapeamento colaborativo e comunitário que foi feito, né, em 2011 nessa comunidade. Então você vê que não é só do Brasil, né? Isso pode ser feito em qualquer grupo social que tem interesse de representar o seu território. Esse daqui a gente já vê que não usa nenhuma tecnologia tão avançada, né? Como tipo um ArcGIS, alguma coisa. Ele é feito à mão, como um croquis, né? Feito e isso não faz com que ele seja menos mapa do que qualquer outro. Né? Ele é uma representação do território. Então, é isso. Sim. Como que a gente vai trabalhar agora? A gente falou aqui eu dei exemplo de indígenas, povos quilombolas, ribeirinhos, mas a gente tem que pensar, e é o que a gente vai fazer agora no decorrer do curso, é pensar como que a gente vai usar a cartografia social no tema de migrantes, né, com as populações, com as pessoas que são imigrantes e refugiados na cidade de Recife, né, ou na região do Pernambuco. Para ajudar a gente a fazer isso, vai ter o próximo encontro, na quinta-feira, que vai falar especificamente do tema do migrante, e os dois próximos, o professor Denis, com mapas mentais, a professora Marquiana, eles vão articular a temática da cartografia social com a dos migrantes. Uma coisa que eu pedi para vocês fazerem, vamos ver como é que tá. Olha, legal, muita gente fez. Eu vou apresentar aqui de novo. A nuvem de palavras que a gente criou. Então, 27 pessoas participaram. Olha só, nós criamos o que te vem à mente quando falamos de cartografia social. Os principais é território, sociedade, mapeamento, autonomia, mapa. Então, temos coletivo, geografia, representação espacial, territorialidade, são os principais, mas tem também comunicação, cidadania, identidades, desigualdade, representatividade, sentimentos, população, subversão, muito boa, etnografia, miscigenação, migrantes, percepção, territorialidades, caminho, cultura, fluxo de migração, fluxos migratórios, comunidades tradicionais. Então, essa nuvem de palavras é interessante porque mostra, né, o que a gente entende, né, o que a gente consegue abstrair desse tema. Né? Então, eu acho que é isso mesmo. Os principais territórios, sociedade, mapeamento e autonomia. São as bases da cartografia social, identidade, né? São as bases mesmo da cartografia social, territorialidade, tudo isso. Então, eu quero agradecer e abrir para quem quiser fazer algum comentário, pergunta ou contar alguma experiência. Fique à vontade. E obrigado a participação de todos, obrigado pelo convite também da professora Ana Carolina, por confiar aí em mim e na Priscila para organizar esse curso. Obrigado a todos.